Pessoal, nós vamos ver duas aplicaçõezinhas, os conceitos, né, da equação de Bernoulli e Bernoulli, dois equipamentos, né, dois sisteminhas muito presentes no nosso dia a dia em tecnologia. A gente às vezes nem imagina que está associado a Bernoulli. Bom, é o tubo de Pitot e o tubo de Venturi. O tubo de Pitot, gente, ele é uma aplicação para, através de medidas de pressão, né, que são as coisas, as grandezas que tem na equação de Bernoulli, a gente conseguir medir a velocidade de algo que se move através de um fluido, ou a própria velocidade do fluido. Então, por exemplo, esse esqueminha aí que tem aquele biquinho, aquele bico aqui no centro, tá vendo? A característica do Pitot, tá? Onde o vento está chegando ali, tá estreitando. Isso vai empurrar ali o ar. Vai ter uma diferença de pressão que a gente vê embaixo ali no manômetro. Pela diferença de pressão usando a equação de Bernoulli, a velocidade do fluxo, a gente consegue aí estimar a velocidade que o corpo está se deslocando. Então, por exemplo, isso é usado em aviões, né? Só que no avião ele só vai medir a velocidade real do avião, né, gente? Se não tiver vento, né? Se tiver vento a favor ou vento contrário, aí tem junto com a medição que é mensurado, né, no tubo de Pitot, uma tabela com outras medidas ali para fazer as devidas correções, né, nessa velocidade de cruzeiro, para ela ser a real e não a relativa, para ser em relação ao solo e não em relação ao vento. Bom, tem várias maneiras de ser construído, tá? Pode medir também aí velocidade de fluido na água, ou também colocado como velocímetro para barco, submarino, né? Diferentemente dos automóveis, né, eles precisam do tubo de Pitot. Bom, o tubo de Venturi, nossa, acho que é o que mais tem aplicação aí de tudo em Bernoulli. A gente sabe que quando um fluido passa por uma região mais estreita, né, a velocidade aumenta e a pressão diminui. A pressão diminui, por isso que a coluna subiu ali no estreitamento, aqui, ó. Agora, quando, tá vendo? Aqui, ó, a pressão diminui em relação à pressão que está aqui. E a velocidade aumenta, enfim, nós vamos ver de novo isso com mais cuidado. E porque de repente isso que está aí na região 2 aí do estreitamento, se não tivesse conectado lá do outro lado, ele estaria puxando para cima o líquido, né, sugando alguma coisa. Então ele serve para fazer limpeza de separação de misturas quando tem uma água, por exemplo, muito barrenta. Ele serve também para ser aplicado os pistões de automóvel, para a gasolina subir para o pistão. Ali a película que está no pistão, ela vibra, dá um vácuo e puxa a gasolina para o pistão. Tem uns tubos de Pitot, tubo de Pitot, aliás, tubo de Venturi, aquilo lá também. Que mais? Nossa, gente, são muitas. Por exemplo, esse oxigênio na água. Então, o tubo de Venturi, vocês vão ver como ele vai ser possível fazer isso, como também em aquários, tanques, né? Os peixes, oxigenar essa água. Ou no caso de jogar adubo, né? Você coloca o adubo ali, a água vai circular, ela vai puxar o adubo e vai misturar com a água e vai mandar para uma região de interesse, enfim. São N aplicações. À medida que a gente for lembrando, a gente vai falando, ok? Giovanni Battista Venturi, um físico italiano, descobridor do epinômico do efeito de Venturi, bomba de Venturi e do tubo de Venturi. São as aplicações daquele equipamento, tá? No formato de bomba, de tubo, tá bom? Então ele é um dispositivo hidráulico, né? Que pode fazer bombeamento de líquidos, né? Tirar a separação, a velocidade de um lado no estreitamento aumenta, então a pressão no estreitamento é menor do que onde não tem estreitamento, ó. Bom, pessoal, um exercício então, né, sobre tubo de Venturi. Então, ele dá aí o sistema. A gente colocou aquela linha verde naquela posição, fazer como referencial, né?
Se ela é referencial, quer dizer que a altura 1 vai ser igual à altura 2, que é igual a 0. A gente chama isso aqui de referencial gravitacional, o 0. Tem as áreas, relação entre as áreas 1 e a área 2. O tubo de Venturi é aquele estreitamento, viu, gente? E aí ele quer saber a velocidade de V2, não a velocidade, ele quer o fluxo do líquido. Mas eu acho o V2 e pela formulinha da continuidade a gente acha o fluxo. Então, aplicando Bernoulli, repara que vai cancelar esses ρgh1 com ρgh2. P2 passa para lá negativo, e o outro termo passa para lá negativo também, com V1 quadrado sobre 2. Chegamos, põe em evidência a equação de cima, com sobre 2 em evidência. Fica isso, V2 quadrado, certo? Bom, e agora? A gente sabe que P é ρgh, né? Princípio de Steven. Porque ali em cima no desenho, ó, maior altura é H1. A menor altura aqui de líquido preenchido é H2. Então esse Hzinho aqui, na verdade, é um H1 menos um H2. Ele é uma diferença de H, ele que está definindo a diferença de pressão. Por isso a gente monta essa equação aqui, ó. Substitui os valores que ele deu, tá? E aí você vai achar o valor dessa variação de pressão entre os pontos 1 e 2. Beleza. Agora a gente sabe da equação da continuidade que o fluxo na região 1 mais larga é igual ao fluxo na região mais fina. Então o fluxo também pode ser escrito como área vezes velocidade. Então a gente relaciona ali as áreas com a velocidade, ó. Um é 10 vezes 10 a menos 2, outro é 5 vezes 10 a menos 2. Isso aí vai dar 2 igual a 2 vezes V1. Bom, a gente volta e substitui o 2 e o 3 na equação 1. 1 e o 2, aliás. Então, no ΔP deu 7.200. O Rho, a gente fez conta. Rho dividido por 2 deu 600, né? A diferença que vai mudar, né? Se fosse... Aí vai ficar 12, né? O 600 vai para lá dividindo. Mudou de lado. 4 menos 1 dá 3 e 1 quadrado. Então 12 dividido por 3 é 4, raiz de 4 é 2. Então agora eu já tenho a velocidade do ponto 1. E tenho ali a equação do fluxo. Jogo nela. Ó, região 1, área 1 tem que ser. Isso deu 0,2 metro cubo por segundo. Tudo bem? E é perfeitamente aceitável, ó, V1 é 2, é uma região mais larga. A área é 10, ou outra é a área 5. Ou seja, a área vai ficar pela metade, vai dobrar a velocidade. Bom, gente, nós vamos ver aí então no tubo Venturi, a velocidade aumentando, né? A pressão fica menor, tá vendo? E uma das aplicações é essa, como ele é uma região de baixa pressão, vai permitir com que ele sugue alguma coisa para dentro dele. Porque todo fluido quer ir para a região de menor pressão para a região de maior pressão. Olha esse, ó, para oxigenar a água, que legal. O cara vai aí, põe um tubo mais fino. Do tubo mais fino ele põe aquela saída vertical ali, a segunda, né, onde ele tá com a mão, ó. E aí ele vai conectar lá de novo. A bomba tá jogando água lá para dentro. Só que ali tem um estreitamento e puxa o ar do lado de fora, tá vendo? Por aquele tubo aberto em cima. E aí, então bem ali tem o Venturi. Olha uma outra aplicação aí. Isso aí é onde eles vão fazer as perfurações. Tubo mais fino. Porque tem que ir do fino, né? Do grosso pro fino. Então, tubo mais estreito, tá, vai do mais largo pro mais estreito. Bem ali onde vai ficar o mais estreito, ó, tem aquelas perfuraçõezinhas. Então isso aí serve para oxigenar
alguma coisa, ou sugar algum fluido líquido também, não é só ar, né? Como nós vamos ver, ó. Certo? Deixa eu estar mostrando, ó. Olha lá, ó. Acho que isso é de um aquário, ó. Isso. Tá vendo? Ele puxa o ar pelo tubo vertical. Por dentro é água sendo jogada lá para encher o tanque, ó. Olha lá mostrando a diferença de pressão. A pressão tá puxando a mão dele para baixo. Olha, isso já tá indo no laboratório. Então aí você tem um Venturi, né? Um estreitamento que ele tá mostrando. Aí logo em seguida vamos ver ali a montagem. Olha a montagem lá. O estreitamento tá vendo na parte superior, ó. À medida que ele liga a água, olha, não era para cair a água ali pelo aquele líquido, não está caindo, mas é porque o fluxo está pequeno. Ele primeiro precisa permanecer um fluxo permanente, constante. Aí depois que ele se estabelece é que o efeito é mais evidente. E quanto maior a velocidade do fluxo, maior é o efeito de você ver aquela região de baixa pressão onde tem o estreitamento, que pode puxar as coisas, sugar as coisas, como por exemplo uma limpeza, né? De um córrego com muito lodo, ou água barrenta de poluição, de indústria, enfim, para separar o líquido da impureza sólida, né? Ou aquela massa, né? Mole que fica no fundo. Então, aumentar a velocidade vai ver o efeito melhorar ainda mais, ó. E aí, ao invés de ar, eu posso colocar ali embaixo para mostrar que está sugando um líquido, para mostrar como que seria a limpeza de um rio. Olha lá, ó. Olha aí, uma simulaçãozinha também, passa o líquido no estreitamento, diminui a pressão, aí ele puxa o que está embaixo através de tubulações. Tá? Por causa da baixa pressão gerada ali no estreitamento. Segue aí então, pessoal, um exemplo para vocês fazerem agora. Vou aguardar vocês terminarem, mandar a resposta para a gente dar continuidade aí. E os tubos de Pitot, como é que ele funciona. Certo? Muito bom, nós tamo junto. Boa sorte aí. Bom, agora tem uma simulaçãozinha, né, para mostrar o tubo de Pitot, onde tem o fluido embaixo, vai colocar as colunas aí com os manômetrozinhos, né. Pode ser líquido ou gás, embora mais utilizado para gás. E aí é o dinâmico, né, o fluido dinâmico, coluna estática, o que sobe é chamado de pressão dinâmica. Reparem vocês que se não houver estreitamento, a coluna está na mesma posição, ou seja, é a mesma pressão dos dois lados. E essa pressão é chamada de pressão estática. A presença do tubo de Pitot ali tem um acréscimo de pressão ali para cima, que é o chamado pressão dinâmica, que é o que surge de pressão na região devido à entrada de líquido dentro do tubo. Só que depois que entra, né, cara, o sistema para de entrar o líquido, porque ele já enche e fica estagnado, né? Então a velocidade V2 na boca do então, consequentemente, depois que enche, a velocidade na boca do tubo de Pitot vai ser zero. O sistema ficou estagnado. Então temos a pressão estática, a pressão dinâmica e a pressão de estagnação, que é o momento onde para de entrar líquido dentro dele, só exerce pressão e passa ao redor o resto. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, de tubo de Pitot construídos artesanalmente em casas, universidades. Olha esse que interessante. Ele pôs em cima um manômetrozinho, um tubo, vai ligar uma fonte de ar. Isso aí é para medir velocidade de ar. O tubo de Pitot mede velocidade de fluidos. Tá, ele vai saber a diferença de pressão entre a parte que está o tubo de Pitot e a que não está, pela diferença de pressão gerada. Tá lá, tá vendo? Ó, tá aumentando a velocidade do ar. Tá encaixado ali à direita. O tubo de Pitot ali, ó, à esquerda. Tá? Então surge uma diferença de altura. Porque quando não tem ninguém agindo, não tem ar soprando, as duas colunas estão na mesma posição. Quer dizer que a pressão nos dois manômetros é o mesmo. Agora no tubo de Pitot, que seria uma estática, né? Agora, ligando o vento, o tubo de Pitot, lá onde está o tubo de Pitot, vai subir um pouco mais do que estava antes. Por quê? Porque vai ter uma pressão devido ao movimento do fluido agindo ali no bico dele, que foi imerso lá dentro. Então ali sobe aquela coluna. A coluna que subiu em relação à estática é chamada de pressão dinâmica.
E a total, a estática mais a dinâmica, é chamada pressão de estagnação, que é a hora que o sistema ficou estagnado, ele se estabiliza naquele fluido, né, de forma permanente, e não se altera mais a coluna desses manômetros. Interessante, né? Olha lá. Tá vendo? Repara que do lado de cá, ó, como a pressão ali, a velocidade está maior, né? A pressão diminui, então ele puxa para cima o líquido também. Tá vendo onde tá pondo a caneta? E ali não tem o pitot. Subiu, pressão dinâmica. O que tem para baixo, pressão estática. Que é quando você está percorrendo o líquido lá dentro. E a diferença entre as duas vai ser chamada de pressão de estagnação. Tá aí, ó. Tá. Antes de colocar o tubo de pitot, né? Essa pressão estática era a única que existia e mesma coluna em qualquer ponto. Velocidade zero depois que estagnou, ó, na boca do tubo. Porque não consegue empurrar mais líquido para cima. Então o fluido bate ali e para. Ele vai passar ao redor no ponto 2. E aí desenvolve a equação de Bernoulli para descobrir a velocidade do fluido que está chegando no ponto 2. Tá? Aí vai cancelar o H, porque nesse caso aí o H é o mesmo, né? Para o referencial na linha de 1 e 2. Então V2 é 0, V1 a gente quer. H1 e H2 também são 0, porque eu pus o referencial aí. Então desenvolvendo aí essa expressão, ó. No tubo de pitot, nós vamos ter essa relaçãozinha aí. Tá? A pressão P2 vai ser a pressão de tal tubo, que é a pressão estática mais a dinâmica. E a pressão P1 é a pressão estática, que está lá do outro lado apenas. Olha lá, pressão estática, pressão dinâmica vem do termo ρv quadrado sobre 2. E a soma dos dois é a pressão de estagnação. Legal, né? Muito bom, espero que vocês tenham entendido. O P2 vai estar aí, o P1 vai estar lá. Essa é a pressão estática. Beleza, pessoal? Bom, vamos fazer um exemplozinho, né, agora. A gente interpretar melhor o que está acontecendo aí. Melhorar o entendimento. E é isso. Bons estudos, se dediquem. Não é fácil, mas é possível.